Pronto, meu povo. Vamos embora agora para nossas andanças aí pelo conteúdo, né? E vamos de conteúdo novo. Vamos ver aí a parte de eletroquímica, tá? A gente já deu uma adiantada muito boa no nosso conteúdo, certo? A gente tem aí deu uma caminhada legal, passamos por termoquímica, né? Vimos a parte toda de termoquímica, né? Vimos radioatividade para vocês dar uma relaxada um pouquinho em radioatividade. Aí vamos ver eletroquímica agora, e após a eletroquímica só vai ficar faltando para encerrar o conteúdo, né? Só vai ficar faltando cinética química e equilíbrio químico, tá? Que é o que eu pretendo nesse quarto bimestre ministrar para que vocês consigam sair do segundo ano com toda a parte de fisicoquímica ou com o máximo de fisicoquímica que vocês puderem ver, tá? Porque isso é importante para que, quando chegue no vestibular, você tenha, né, visto o conteúdo e possa apenas revisar quando estiver mais próximo do vestibular, para ficar mais fácil na hora lá que você estiver analisando uma questão, que você estiver observando uma questão, vai ficar mais tranquilo, tá? E por falar nisso, eu vou, após essa prova do que vocês vão fazer aí do SAEB, desse negócio que vocês estão se preparando, né? Nono ano fez hoje. Eu acho que vocês vão fazer, não sei se essa semana ou a semana que vem. Então, que é aquela questão de português e matemática, né? Então, psicoquímica, que danado de psicoquímica é esse, Fernando? Criatura divina. Pô, então, eu falei com a supervisora, que eu esqueci agora o nome dela, Daiane. E falei com a Daiane para que eu possa marcar com vocês depois um aulão, tá? Um aulão de química, tá? E para que a gente possa desenrolar. Se eu conseguir que os outros professores, né, meus amigos, consigam participar, que é biologia e física, né, um de biologia, outro de física, tranquilo. Mas se eu não conseguir, eu ministro de química, né? A gente faz aí uma coisa bem divertida, uma coisa bem dinâmica, para que a gente possa mostrar para vocês resolução de questões de vestibular, ao mesmo tempo que possa ser algo atrativo, né? Atrativo de se ver, ok? Mas vamos lá. Pessoal, deixa eu... Me dê só um segundinho, bem rapidinho, tá? Pronto, gente, voltei. Desculpa aí, tá? E só respondendo a Fernanda, eu lembro da história da psicoquímica, Fernanda. Eu tô zoando contigo. Então vamos lá. Oxidação e redução, né? Então, esse experimento, que a gente vai fazer também em sala, né? É um experimento de oxidação. Nós fizemos, na verdade, né, um experimento de oxidação em que vocês viram acho que foi o primeiro experimento em que eu peguei glicerina e coloquei no permanganato de potássio. Acho que vocês devem lembrar. Se não lembrar, tem um videozinho lá na, na sala Google, né? No Classroom. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei a glicerina, coloquei no permanganato de potássio e gerou uma reação, produzindo um óxido. Foi uma reação de oxidação, certo?
uma reação de oxidação. Mas não necessariamente uma reação de oxidação, uma reação de óxido-redução, tá? Tenha que gerar um óxido, certo? Tenha que gerar um óxido. Eu não sei se vocês lembram, lá do primeiro ano, né? Essas substâncias, ácidos, bases, óxidos, sais, que são as funções inorgânicas que nós tanto utilizamos aí na, na fisicoquímica, tá? Então, na verdade, o que ele está mostrando aí nessa figura é uma reação química em que ele coloca ácido clorídrico, né? Eu vou circular aqui para ficar mais fácil de você entender sobre o que eu estou falando. Ó, ele pega o HCl, que é o ácido clorídrico, certo? Que está com certeza nesse recipiente aqui que vocês estão vendo, de vidro, certo? E aí adiciona, tá? Nesse tubinho de vidro, nesse tubinho de ensaio, ele vai e coloca ferro sólido. Ele coloca um pouco de ferro, de pó de ferro, tá? Ou ele coloca um bombril, por exemplo, um pedaço de palha de aço, também serve, né? Bombril, ele vai fazer isso e vai adicionar um pouco nesse tubo de ensaio de ácido clorídrico. Quando ele faz isso, vai provocar uma reação química e vai gerar o quê? Gás hidrogênio e um sal, que é o cloreto ferroso, tá? Seu cloreto ferroso, FeSL2, ou cloreto de ferro 2, tá bom? Essa reação química aí, é, nós fazemos uma parecida, certo? Nós fazemos uma parecida. Eu vou realizar com vocês uma reação dessa que é parecida. Como é que vai acontecer? Ao invés de de usar um ácido, eu vou usar uma base, tá? Porque a base, ela é mais estável, é mais tranquila de se trabalhar do que com ácido, tá? Então vou usar aí o cloreto de sódio, né? Melhor dizendo, a soda cáustica, que é mais barato de comprar do que o cloreto de sódio, do que o hidróxido de sódio puro. Então, ao invés do ácido, eu vou fazer a reação com a base, pó, né? Vai ser a soda cáustica. E ao invés de usar o ferro ou o pó de ferro, eu vou usar alumínio. É um outro metal. Qualquer metal iria servir para realizar essa reação, tá bom? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou produzir junto com vocês gás hidrogênio, certo? Gás hidrogênio, que é este que eu estou circulando aqui de verde, tá? Aí eu vou produzir com vocês o gás hidrogênio, e esse gás hidrogênio que eu vou produzir, tá certo? A gente vai é, utilizar para algo assim bem legal, tá bom? Você vai ver que o gás hidrogênio ele é mais leve do que o ar. Então a bolinha, eu vou colocar numa bolinha de sopro e você vai ver que a bolinha de sopro que vai ser enchida com o gás hidrogênio, ela vai flutuar, como se fosse aquelas bexigas de gás hélio, né? Ela vai ficar flutuando. Se você soltar a bexiga, ela vai lá para o teto, tá? Então é bem interessante esse experimento que eu vou fazer com vocês. Mas vamos lá. Essa reação química, essa reação química, certo? Ocorre um processo que é chamado de reação de óxido-redução. Porque aí você vai aprender o que é isso, que é uma reação de óxido-redução, e você vai ver que determinados elementos, eles podem oxidar ou podem reduzir. E primeiro, o que é oxidar, professor? O que é reduzir? A gente vai entender esses termos, o que é que significa, tá bom? Então é o seguinte, eu pegando aí essa equação, ó, pronto, tá certo, era isso mesmo. Eu pensei que ele ia. Eu gosto de falar a definição antes. Então, deixa eu colocar aqui para que a gente possa ter algumas definições, tá? Então, reação de oxirredução.
O que é uma reação de oxirredução? Certo? O que é esse tipo de reação? É uma reação que sofre o processo de oxidação e redução ao mesmo tempo. Certo? Oxidação, deixa eu só ajeitar essa, tá muito junto. Oxidação e redução ao mesmo tempo. Só que o que é oxidação e redução? Vamos definir aí o que é oxidação e redução. Oxidação ocorre quando um elemento perde elétrons e diminui não, desculpe, aumenta sua carga, certo? Que esse aumento de carga, eu vou dizer que aumenta o número de oxidação. Aumenta o. Eita, que danado é isso? Aqui puxou. Que aumenta o número de oxidação. E a gente vai ver isso na prática. Esse número de oxidação, certo? Esse número de oxidação, eu vou chamar ele de NOx. O número de oxidação vai ser o NOx. Alguma pergunta até aí? Eu vou ter a print disso, que é para mandar para vocês depois, tá? Então não se preocupe com copiar isso aí não, que eu vou mandar para vocês lá no Classroom. Vou colocar lá. Então isso é oxidação, né? Ocorre quando um elemento perde elétrons e aumenta sua carga. Ele perde elétrons e aumenta sua carga. Isso é oxidação. E a redução? Vamos colocar agora, redução. Ocorre quando um elemento ganha, opa, ganha elétrons e diminui sua carga. Ou seja, diminui o número de oxidação. Que eu disse a vocês que o número de oxidação eu vou chamar de NOx. Certo? Vamos colocar um exemplo para que vocês possam entender do que eu estou falando. Eu vou fazer por parte. Eu vou mostrar uma reação simples de oxidação, uma reação simples de redução, e depois eu vou mostrar uma reação de oxirredução, oxidando e reduzindo ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. Exemplo. Vou mostrar uma semi-reação de oxidação.
Então, uma reação de oxidação. Como seria essa reação de oxidação? Eu tenho zinco, 0, certo? Zinco, 0, formando zinco, 2 mais 2 elétrons menos. Então, se você observar, o que é que aconteceu? Ó, saiu de 0 e foi para 2 mais. Então, o que foi que eu disse que ia acontecer na oxidação? Aumentava a carga. De 0 para 2 mais, aumentou a carga. E o que é que aconteceu com os elétrons? Ele perdia elétrons, ó. Do reagente para o produto, ele está perdendo elétrons. Então, isso é uma oxidação. Aumentou a carga e perdeu elétrons. Como é que eu sei que perdeu elétron, professor? Porque o número de elétrons, que está aqui ó, no quadradinho, o número de elétrons está no produto. Se está no produto, ele está perdendo elétron. Se os elétrons viessem no reagente, quer dizer, na primeira parte, ele estaria ganhando elétrons. Vamos ver agora a parte de oxidação. Oh, desculpa, de redução. Deixa eu ajeitar aqui. A parte de redução. Então, redução eu vou colocar cobre. Cobre, 2 mais 2 elétrons menos, formando cobre, 0. Ou seja, vamos lá. Ó, eu tinha cobre 2 mais e se transformou em cobre 0. Aumentou? Não, diminuiu. Olha o que ele diz aqui, ó. Ocorre quando um elemento ganha elétrons e diminui a carga, ganha elétrons, tá? Como é que eu sei que ele ganhou elétrons? Porque os elétrons estão no reagente. Aí como é que eu sei que ele perdeu elétrons? Porque os elétrons estão no produto. Quando ganha elétrons, os elétrons estão no reagente. Quando perde elétrons, os elétrons estão no produto. E se você olhar a carga, saiu de 2 mais e foi para 0. Diminuiu a carga. Então, toda vez que essa carga aumentar, a reação que aconteceu foi de oxidação. Toda vez que essa carga diminuir, a gente sabe que a reação que está acontecendo é uma reação de redução. Ou o processo é de oxidação daquele elemento, ou o processo de um outro elemento vai ser a redução. Aí, professor, certo, mas e como seria uma reação de oxirredução? Ou seja, está aumentando e diminuindo ao mesmo tempo, certo? Aqui, nessas duas reações, eu posso somar as duas reações e posso formar uma reação de oxirredução. Como assim, professor? Ó, eu tenho aqui 2 elétrons no reagente com 2 elétrons no produto. Eu posso cancelar, certo? 2 elétrons do reagente cancela com 2 elétrons do produto. Elétrons eu posso cancelar. Elementos, não, só elétrons. Tá certo? E aí, o que é que me sobrou no reagente? Bem, sobrou o seguinte: zinco, 0 mais cobre, 2 mais, formando zinco, 2 mais quem cobre, 0. Então, essa reação resultante, ela tanto está acontecendo uma reação de oxidação como uma reação de redução. Por isso que se chama de oxredução, porque está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Oxidação e redução. Como assim, professor? Não estou visualizando. Aqui, ó. Quem é a oxidação? 0 para 2 mais. Então, o zinco está oxidando.
Quem é que está reduzindo? Ó, cobre saiu de 2 mais e foi para zero. Ele está aumentando. Quem aumenta, está diminuindo, desculpa. Quem aumenta, oxida. Quem diminui, reduz. Perguntas? Pergunta, gente? Não, ok. Bom dia, Guilherme. Eu só vim ver tua mensagem agora. Eu não estava vendo que tinha mudado aqui. Então vamos lá. Vamos seguir, tá? Já fiz print disso aí e vou dar seguimento, certo? Então, vamos observar. E a outra coisa, existe uma regrinha, certo? Algumas regrinhas que vai fornecer, que vai ajudar vocês a saber quando é que um elemento ele tá a carga dele, se é mais, se é menos, se é um, se é dois, tá certo? Vai observar, a gente vai ter umas regrinhas que vocês eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender melhor. Mas sem essas regrinhas, eu vou informar. Vamos lá. Todas as vezes que um elemento está sozinho, como o ferro está sozinho aí, a carga dele é zero. Por quê, professor? Isso é tabelado. Eu só estou informando para vocês que vocês vão ver que depois isso é tabelado. Hidrogênio, qual é a carga dele? Geralmente é um mais. E o cloro, como é halogênio, a carga dele é um menos. Certo? Hidrogênio é um mais, cloro é um menos. Do outro lado, hidrogênio tá. Deixa eu só ajeitar isso aqui, porque senão tá bagunçado. Pronto. Para que vocês não confundam, então hidrogênio vai ser mais um e o cloro vai ser menos um. Pronto, acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Do outro lado, o hidrogênio está sozinho, tá? H2 só. Então ele é zero. Toda vez que um elemento sozinho estiver sozinho, o elemento dele, o NOx dele vai ser zero. Ferro, nesse caso aí que está cloreto ferroso, a carga dele vai ser mais 2. E o do cloro, como foi da outra vez, vai ser menos um. Mas por que isso está acontecendo? Quando eu mostrar a tabela, vai ficar mais fácil de vocês entender por que esses valores. O importante é que eu quero que você saiba o seguinte: se você observar, você vai ver que o ferro está saindo de zero e está indo para 2 mais. A carga dele está aumentando. Então, se a carga dele está aumentando, ele está oxidando ou está reduzindo? O ferro saiu de zero e foi para 2 mais. A carga dele aumentou. Ele está oxidando ou ele está reduzindo? Perfeito, João. Tá certo, está oxidando. Oxidando aumenta a carga. Então ele está oxidando. Se você observar, vamos aqui pegar de laranja. O cloro tem um menos e um menos. Então não mudou, não teve alteração. Mas o hidrogênio, você vê aqui que ele está um mais e foi para zero. De um mais para zero, ele reduziu. Então, ele está fazendo o quê? Reduzindo. Enquanto um está oxidando, o outro está reduzindo.
Só um segundo. Bem, então um está oxidando e o outro está reduzindo. Isso aí é para você ver qual o processo de oxidação e qual o processo de redução em uma reação, tá? Qual o processo? Professor, e esse outro que não mudou? Bem, se não mudou, tranquilo, continua de boa na reação, não vai atrapalhar de nada. O que você tem que saber, o que você tem que conseguir identificar é o elemento que oxidou e o elemento que reduziu, ok? Vou tirar um print disso aqui e a gente vai apagar para continuar falando sobre isso. Então, olha aqui o que é que aconteceu. Ele separou as cargas primeiro, tá certo? Depois que ele separou as cargas, ele foi e observou aqui quem oxidou e quem reduziu, né? O ferro, ele disse que o ferro cedeu, perdeu elétrons. Mas por que ele disse que perdeu elétrons? Porque nós vimos quem, vou anotar aqui, quem oxida, nós vimos que perde elétrons e aumenta a carga, certo? E quem reduz é o contrário, ganha elétrons, e diminui a carga, tá? Então o ferro recebeu elétrons, desculpa, recebeu não, perdeu elétrons e ele oxidou. O hidrogênio, ele recebeu elétrons e reduziu, certo? Sofreu redução, tá? Então isso aqui foi o que nós vimos lá com as observações que nós fizemos, tá certo? Deixa eu só ver aqui se eu não fiz. Eu vou fazer print só dessa parte aqui, só para dizer que teve, tá? Não vai influenciar, não. Tá? Continuando. Então, o que é que acontece? Foi o que eu disse para vocês. Oxidação perde elétrons, aumenta a carga. Redução ganha elétrons, diminui a carga, tá? Então foi isso aí que nós vimos até agora. Então, vamos lá, na sequência. Então agora a gente vai falar do que eu já antecipei para vocês, do número de oxidação, do NOx. O que é esse número de oxidação? O que é esse NOx? Nada mais é do que a carga de cada elemento químico, tá certo? A carga dele. Por exemplo, se eu estou aqui com esses elementos, ó, o ferro, ele não tem carga nenhuma. Se ele não tem carga nenhuma, certo? Vai ser a carga dele zero. O NOx dele, o número de oxidação dele vai ser zero, certo? Do hidrogênio, qual é o número de oxidação dele? Qual é a carga? Ó, não é mais? Então é mais um. Do cloro, ele tem menos, então a carga dele vai ser menos um. Do hidrogênio, não, o hidrogênio não tem carga nenhuma, ele está uma substância sozinha. Se ele é uma substância só, a carga dele é zero. O ferro é 2 mais. Se o ferro é 2 mais, qual é a carga dele? Qual é o NOx dele? Mais 2, certo? Ou 2 mais, né? Tanto faz. Na química é porque a gente usa 2 mais, tá? Mas na matemática é mais 2. E o cloro? Qual é o NOx dele? Né? Nesse caso, você vai ter aqui menos um ou um menos, é a mesma coisa, tá bom? Então, isso é a questão de carga, ou melhor, de número de oxidação, NOx, que nós vamos ter aí para cada elemento químico.
né? Para cada substância. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso aí? Tá tranquilo? Deixa eu apagar aqui para gente. Pronto. Então, o que é número de oxidação? Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil. Pronto. O que é número de oxidação? É o número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química. É a carga que a gente está vendo, né? A carga que eu estou mostrando para vocês. Tá certo? Então, isso é justamente o número de oxidação. Certo? Nesse caso aí, é o que eu já coloquei para vocês. Do ferro é zero, do hidrogênio é um mais, ou mais um, do cloro é menos um, do H2 é zero, do ferro 2 mais é 2 mais e do cloro é um menos. Então esses são as cargas, ou também chamado, né, que a gente vai comumente chamar aqui de números de oxidação. Fala, Deise. Diz, mulherzinha. Levantou a mão? Hein, Deise? Poxa, então foi impressão minha. Valeu, cara, por avisar. Então vamos lá. Regras. Existem algumas regrinhas para você aprender a colocar essas cargas, tá certo? Como seguir essas regras? É o que a gente vai conhecer agora. Eu disse a vocês que a gente ia conhecer. Então, a primeira coisa, todo átomo em uma substância simples possui NOx igual a zero. É aquilo, todo elemento que está sozinho, por exemplo, se você tiver aqui é, O2, O3, H2, Cl2, ferro, sódio, alumínio, certo? Ou qualquer outra substância que você tiver em que ela aparecer sozinha, só o elemento, só um elemento, não importa se tem quantidade de átomos, dois, três, um, não importa, mas se aparecer sozinho, a gente diz que a substância é simples. A substância composta é quando você tem dois ou mais elementos na mesma substância. Tipo H2O, que tem dois elementos, hidrogênio e oxigênio. CO2, né? Gás carbônico, que tem carbono e oxigênio, tá? Mas, por exemplo, gás oxigênio, você só tem oxigênio, não tem mais nada. Além de oxigênio, você não tem. Gás hidrogênio, só tem hidrogênio. Gás cloro, só tem cloro. Entendeu? Então, são substâncias simples. Substâncias simples, o NOx será sempre igual, a carga será sempre igual a zero. Tá bom? A carga será sempre igual a zero. Então, H2, o NOx é zero. P4, o NOx é zero. Hélio, o NOx é zero. Então, não importa que elemento você esteja trabalhando. Se ele estiver sozinho, o NOx dele vai ser sempre igual a zero. Tá? Vamos lá para o próximo. Agora, existem algumas regrinhas de determinados elementos quando estão acompanhados de outros, tá? E a gente vai conhecer justamente agora quais essas regras que nós podemos encontrar nesses elementos, tá certo? Só um segundinho.
Bem, pessoal, vamos lá. Então, nós temos aqui. Vamos ver algumas regrinhas para o hidrogênio. Então, se o hidrogênio se ligar a qualquer elemento não metálico, você sabe, a tabela periódica você tem metais, não metais, semimetais, gases nobres, né? A maior parte dos elementos químicos são metais. Então, se o hidrogênio ligar a qualquer elemento não metálico, por exemplo, ácido bromídrico, que é HBr, água, amônia, que é NH3. Então, se isso acontecer, o NOx do hidrogênio, ou seja, a carga do hidrogênio, será sempre igual a 1. Então, essa é uma regra simples, ok? Caso o hidrogênio, certo, ele se ligue a metais, o hidrogênio deixará de ser positivo e passará a ser negativo. Por quê, professor? Por que o hidrogênio passará a ser negativo? Porque a partir do momento que ele se liga a um metal, qualquer metal é mais eletropositivo do que o hidrogênio ou qualquer metal. Então, uma característica muito forte dos metais é que eles são extremamente eletropositivos. Se vocês lembrarem lá do primeiro ano, né, eles têm a capacidade de perder elétrons. Então, eles são eletropositivos. Como eles são mais eletropositivos, né, obrigatoriamente mais eletropositivos, foi. O que o senhor acabou de falar, o anterior é mais positivo, e quando acontece isso, diminui a carga e fica -1. Isso. Quando o hidrogênio estiver ligado a um não metal, é positivo, é mais um. Quando o hidrogênio estiver ligado aos metais, certo? Aí vai ser -1. Deu para entender? Deu sim. Beleza. Alguma pergunta, pessoal, sobre isso aí? Não, tá de boa? Ok, vou passar então. Agora vamos ver algumas regrinhas sobre o hidrogênio, o oxigênio. Hidrogênio só tem duas, né? Hidrogênio só tem essas duas regrinhas. Se tiver ligado a um não metal, mais um. Se tiver ligado a um metal, -1. Regrinha simples. Agora vamos para as regras do oxigênio, certo? Do oxigênio tem algumas regras, algumas a mais do que o hidrogênio. Então, quais são? Primeira, oxigênio de forma geral, certo? Que não seja uma exceção, o NOx dele vai ser -2. Então, normalmente, naturalmente, o NOx do oxigênio é -2. Agora, tem algumas exceções. Que exceções são essas? É o que a gente vai ver aqui. Vou tirar o print aqui dessa parte. Pronto. Que exceções são essas? Então, é o seguinte: as exceções são, primeiro, quando o oxigênio pertencer a um peróxido, o NOx dele deixa de ser 2 menos e passa a ser 1 menos. Professor, o que é um peróxido? Vocês já escutaram falar de água oxigenada? Já sim. Pronto. Água oxigenada nada mais é do que um peróxido. É o peróxido de hidrogênio. Aqui a água oxigenada. Cadê, Jesus? Mostra. Aqui a água oxigenada. Essa daqui é a água oxigenada. É o peróxido de hidrogênio, tá? Comumente chamado de água oxigenada, tá? Então, fora água oxigenada, quando é que eu vou ter peróxido? Quando tiver oxigênio com metal, certo? Oxigênio com metal, nessa proporção em que o oxigênio ele vai ser
sempre O2, O2, para lembrar de gás oxigênio, né? O2, O2, O2. Então, quando isso acontece, o NOx do oxigênio deixa de ser -2 e passa a ser -1. Alguma pergunta sobre isso aí? Professor, no caso, o resultado do oxigênio de peróxidos é para juntar todos esses três e fazer a conta ou já pode fazer direto? Não, você só observa um de cada vez. Aí, se você tem Ah, tá. três substâncias separadas, quando você for analisar, você analisa uma de cada vez. Não analisa como se fosse o conjunto, não. Entendeu? Entendi. Então vamos continuar. Alguns átomos em uma substância, certo? Possuem NOx constante, ou seja, tem determinados átomos, tem determinados elementos que vai ter sempre o mesmo NOx, certo? Ou na maioria dos casos tem o mesmo NOx. Vamos lá. Prata pertence à família 1A. Então a prata, o NOx dele é 1+, tá? Do mesmo jeito que os metais. Os metais em si, eles têm NOx 1+, os metais. Professor, mas tem hidrogênio aí. Mas do hidrogênio a gente já falou, é porque ele acrescentou o hidrogênio, tá? Mas hidrogênio não é metal, É porque tá? Então, eles prata, estão eles estão juntos, né? Estão um composto um com o outro, né, professor? não, aí são elementos diferentes deles. Você tem elementos separados aí, prata, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. E o hidrogênio, que é o primeiro. Eles são separados. A carga deles é 1+, tá? Por exemplo, AgNO3, qual é a carga da prata? 1+. KBr, qual é o NOx do K? 1+. E assim vai, certo? Eles têm NOx fixo. Eles não vão alterar, não, isso aí não. Outro, família 2A. Então você tem aí, por exemplo, zinco, cádmio e a família 2A, que é berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, certo? O NOx deles vão ser sempre 2+. Então aí, nesse composto, CaCO3, né, carbonato de cálcio, qual é o NOx do cálcio? 2+. Brometo de magnésio, qual é o NOx do magnésio? 2+. Tá? Então você tem aí o NOx fixo, certo? Nesse caso, o número de oxidação fixo desses elementos. Alguma pergunta? Não, nenhuma. Ok, então vamos continuar. Outro, alumínio. Alumínio é um elemento que tem NOx constante igual a 3+, certo? Ou mais 3, sempre mais 3, tá bom? Então, toda vez que apareceu alumínio, você já sabe que o NOx dele é mais 3 ou 3+, tá? Pronto, vamos para o próximo. Outro, calcogênios, né? Calcogênios. O que são os calcogênios? São os elementos que estão na família 6A. Então, toda vez que você tiver um calcogênio e ele for mais eletronegativo, ou seja, é formado por dois elementos químicos e ele é o mais eletronegativo. Quando isso acontecer, tá? Então, o NOx do calcogênio, desses elementos, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Então, vai ser sempre igual a 2-, tá?
Essa é outra regrinha. Essas regrinhas a gente vai colocar em prática na hora que for pegar uma reação. Tá? E esse outro aí agora são os halogênios. O que são halogênios? São os elementos pertencentes à família 7A na tabela periódica, certo? Então, 7A. Então, esses halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, antimônio. Então, o NOx dele vai ser geralmente um menos, tá? Vai ser geralmente um menos. Então, você tem aí cloreto de alumínio. Então, quem é o cloro? Qual é o NOx do cloro? Um menos. Qual é o NOx de flúor? Um menos. Por quê? Porque eles são halogênios, tá? Perguntas? Ok. Agora, todo átomo em um íon simples possui NOx igual a carga. O que é que acontece? A gente viu anteriormente que todo elemento sozinho, certo? Ele vai ter NOx igual a zero. Então, ferro, deixa eu escrever aqui, só um segundo. Ferro, se ele está sozinho, qual é o NOx dele? Zero. NOx igual a zero. Se eu tiver alumínio, NOx igual a zero. Se eu tiver hidrogênio, NOx igual a zero. Se eu tiver oxigênio, NOx igual a zero. Porém, se eu tiver o elemento sozinho, mas com a carga, o NOx dele vai ser a própria carga. Não vai ser zero. Deu para entender isso? Deu. No começo, assim que o senhor começou a explicar, eu pensei que o resultado ia ficar 0,2 ou 3. Mas agora, depois que o senhor explicou, eu entendi que é só o resultado da carga, né? Isso. Certo? Então, outro, cálcio. Cálcio 2 mais, o NOx dele é 2 mais. Oxigênio 2 menos, o NOx dele é 2 menos. Flúor é menos um, o NOx dele é menos um. E assim vai, consequentemente. Tá certo? Vou fazer print para a gente seguir. Pronto. Aí, uma outra regrinha. O somatório do NOx de uma determinada substância sem carga tem que ser igual a zero. Obrigatoriamente igual a zero. Por exemplo, eu tenho NaOH. Aí vamos lá. O que é que a gente faz? Qual é o NOx do Na? Na é alcalino, então é um mais, ou é mais um. Qual é o do hidrogênio? Do hidrogênio é mais um dá mais dois. Para zerar a falta, dois menos ou menos dois. Que é justamente o oxigênio. Deu para entender? Bem, pessoal. Gustavo, eu já tinha enviado a lista. Eu vou enviar de novo. Então vamos seguir. Posso só apagar aqui? Pronto. Então, ó, hidrogênio é sódio mais, hidrogênio mais, oxigênio 2 menos. Porque o somatório tem que dar zero. Óxido de alumínio. Então, o que é que você faz? Alumínio é quanto? 3 mais.
Oxigênio é quanto? 2 menos. Tá certo? Isso dá igual a zero? Dá igual a zero. Como é que dá igual a zero, professor? Aí você faz assim, ó. Você faz aqui, ó. 3 vezes 2, 6 mais. 2 menos 2 vezes 3 dá 6 menos. 6 mais com 6 menos, zero. Ou seja, no final sempre vai zerar. Ok? Então ficaria assim, ó. Foi o que eu fiz, né? 2 vezes mais 3 mais 6. 2 vezes menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 6 menos 6, zero. Ok? Olha essa aqui. Quando eu tiver aqui, a situação era não ter carga. Aí, se não tem carga, o somatório dos elementos tem que dar zero. Quando tem carga, olha aqui a carga, o somatório não será igual a zero. O somatório será igual à carga. Ou seja, eu sei quem é o enxofre? Não sei, eu vou chamar de X. Eu sei quem é o oxigênio? 6 é 2 menos. Então, o que é que você faz? Você faz X vezes 1 do enxofre dá X. Mais, deixa eu só ajeitar aqui que tá errado isso. Do oxigênio é 2 menos. Aí eu faço 2 menos vezes 8 vai dar justamente 2 menos vezes 4 vai dar menos 8. Igual a isso aqui, menos 2. Então vai ser x igual a menos 2 mais 8. Veja aqui, eu já botei a resposta. Então x vai ser igual a mais 6. Significa dizer que esse oxigênio aqui é mais 6. Ok? Já, Milene, vou mandar de novo. Pronto, mandei aí. Vamos, gente. Perguntas? Então, ó, foi justamente o que eu disse. Ó. X eu não sei quem é. A atividade da semana, se eu não me engano, já é a que eu postei ontem. Se eu não me engano. Que é até sexta-feira. Certo? Se for alguma atividade postada hoje, e talvez vai ser, não lembro não, porque eu não sei como é que eu fiz a postagem. Mas se eu passar alguma atividade hoje, não é para essa semana, é para a semana que vem. Porque a atividade que eu passei ontem foi referente à semana anterior, que eu não postei. Tá entendendo? Então, essa atividade se eu postar hoje, que eu não lembro se eu programei para hoje, mas se eu postar hoje, não é para essa semana, é para a semana que vem. Tem até terça-feira da semana que vem. Entendeu, Milene? E qualquer coisa, pessoal, qualquer dificuldade, não deu para fazer dentro da semana, ou então teve dúvida na hora de fazer, manda uma mensagem para mim. Professor, tô com dúvida aqui, tio, me ajuda, velho. Aí eu vou e ajudo, entendeu? Então, vamos lá.
Aqui foi a continha, né? Que eu fiz com vocês igual. Deixa eu só tirar o print aqui que a gente vai responder agora essas questõezinhas. Vamos treinar. Vamos exercitar. Então, vê só aqui, ó. Eu quero, ó, nos compostos que tem aí, eu quero saber o número de oxidação dos carbonos de cada elemento, de cada substância. Qual é o número de oxidação do carbono? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, CCl4, tenho CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl e CH4. Então, eu quero saber o NOx do carbono em cada um. Como é que eu sei? Bem, eu sei quem é. Vamos pegar o primeiro. Vamos pegar o primeiro aqui. Eu sei quem é o cloro. Claro, ele é um halogênio. O NOx dele é -1. Como é que eu vou saber o do carbono? Olha como é simples. Deixa eu botar aqui de roxinho. Ó, de laranja. -1 vezes 4, menos 4. Para zerar, aqui é mais 4. Você faz de cabeça. Vamos fazer o outro. Ó, cloro é quanto? -1. Hidrogênio é quanto? +1. Deixa eu ajeitar aqui. Cloro é -1, hidrogênio é +1. Certo? Aí você faz -1 vezes 3. -1 vezes 3 dá -3. Se eu tenho +1, sobra quanto? +2. Como assim, professor? Não entendi. +2 +1, ó. +2 +1 dá +3. Positivo. -1 vezes 3 dá -3. +3 menos 3, 0. Pronto, acabei aqui. Então eu já sei o quê, ó? Eu já sei que o primeiro carbono é +4. Se o primeiro carbono é +4, eu já elimino letra B, letra D e letra E. Então o primeiro carbono é +4. Ok. Eu O acredito segundo que carbono. seja a letra A, professor. Quem disse? Eu. Sim, Deise, acredito que é a letra A. Uhum. Pronto. Vamos ver se é a letra A. O primeiro deu +4, tá certo. O segundo deu +2. Ok. Vamos ver quanto é que dá esse terceiro. Aqui, quanto é o cloro? É -1. Quanto é hidrogênio? É +1. Aí você faz -1 vezes 2, -2. +1 vezes 2, +2. Quanto é que dá? +2 menos 2. Dá 0. Então aqui vai ser 0 o carbono. Significa dizer que a resposta correta é a letra A, como Daisy sugeriu. Perguntas? Não? Bora, gente, vamos participar, pô. Povo do céu. Vou apagar aqui para que vocês possam ver. Ó, resposta letra A, tá? Vamos aqui, ó. Compare o número de oxidação do enxofre do ácido sulfúrico e nos íons provenientes da sua ionização, o bisulfato e o sulfato. Que conclusão você tira? Ó, eu tenho H2SO4, tenho HSO4, um menos, e tenho SO4, 2 menos. Certo? Então, o que é que você faz?
Vamos ver como é que a gente faz, ó. Eu quero saber quem é o enxofre. Eu não sei quem é o enxofre. Mas sei quem é o hidrogênio? Sei, é um mais, ou mais um. Sei quem é o oxigênio? Sei, é menos dois. O que é que eu faço? Ó, para vocês entenderem. Vamos fazer assim. Um mais do hidrogênio vezes 2 mais 2. X vezes um enxofre dá X. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Tudo tem que ser igual a zero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer uma equação, ó. X mais 2 menos 8 igual a zero. Aqui vai dar quanto? X vai ser igual a menos 8 mais 2 dá menos 6. Passa mais 6. Eu descobri então quem é o enxofre. É mais 6. Vamos ver o do outro? Aqui eu tenho quanto? Aqui eu tenho, ó. Vou botar de verde. Mais um. Aqui eu não sei quem é X. E aqui é 2 menos. Ou menos 2, né? Pode ser menos 2. Então o que é que eu faço? Vou fazer uma equação. Ó, x vezes um mais, né? Aliás, um vezes um dá um, x vezes um dá x, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Só que eu tenho que colocar igual a zero? Não, eu não posso colocar igual a zero, que a carga é menos um. Então vai ser igual a menos um. Como é que vai ficar? Vai ficar assim. Menos um mais menos 8 mais um vai ficar x menos 7 igual a menos um. Menos 7 passa para o outro lado, x igual a menos um mais 7. Isso aqui vai dar igual a 6. Ou seja, x aqui é igual a 6 de novo. E em cima? Em cima eu sei quem é o oxigênio, que é menos 2. Eu sei quem é o enxofre? Não, vou chamar de x. Como é que vai ficar? X menos 2 vezes 4. Menos 8 igual a menos 2. Tá menos 8 de um lado. Passa o quê do outro lado? Mais 8. Então vai ficar x igual a menos 2 mais 8. X vai ser menos 2 mais 8 mais 6. Qual é a conclusão que eu posso tirar disso aí? É que em todas as três substâncias, certo? O resultado final para o enxofre será sempre igual a 6. Mais. Exatamente, 6 positivo, João. Será sempre 6 positivo. Ok? Posso ir para a próxima? Vamos lá. Para o próximo diz assim. Não, esse é o que a gente tava, né? Esse aqui eu já respondi. Esse eu já respondi. Agora vamos para o terceiro. Das substâncias CO2, KMnO4, determina o número de oxidação do carbono e do manganês. Carbono e do manganês. Então, como é que você vai ficar? Do CO2. Como é que eu vou determinar? Ó, eu vou fazer assim. O carbono, o oxigênio é 2 menos. Ou menos 2, né? O do carbono, não sei quem é. X. Mas aqui eu sempre igualo a quem? A zero. Certo? Eu estou colocando igual a zero. Aí o que é que eu faço? X vezes um carbono dá X. Menos 2.
que é o NOx do oxigênio, vezes 2 dá menos 4, igual a zero. Então, o que é que eu faço? X menos 4 igual a zero. Está negativo, passa para o outro lado. X igual a mais 4. Ou seja, o carbono no CO2 vai ser mais 4. Vamos fazer o outro. KMnO4. Potássio. Potássio é da família 1A. Então, o NOx dele vai ser mais 1. Oxigênio. Qual é o NOx dele? É menos 2. E o manganês, eu sei quem é? Não, vou chamar de X. Então aqui eu vou fazer, ó. Menos 1, mais 1 do potássio, vezes 1 dá mais 1. X vezes o manganês dá X. Menos 2 vezes 4 oxigênio dá menos 8. Isso tudo somatório. Como não tem carga, é igual a zero. O que é que eu faço? 1 mais X menos 8 igual a zero. Passando o que tem número para o lado direito e mudando o sinal, vai ficar X igual a menos 8 passa mais 8. Mais 1 passa menos 1. Então, x vai ser igual a mais 7. Perguntas? Dúvidas? Ok, então vamos para o próximo. Isso a gente já fez, ó. Certo? Fez o do outro, foi justamente isso que eu fiz, né? Então eu vou pegar isso aqui, eu vou tirar uma foto disso aqui também, como foi feito, que é para vocês poderem acompanhar depois, tá? Com essas informações no quadro preto. Ó, esse outro. NOx do crômio, que é o Cr, nos dois sais. Então o que é que eu faço, ó? Eu tenho aqui, ó, K2Cr2O7. Então aqui, ó, faz aqui. Fazer aqui de verde. Então, quem é o do potássio? Um mais. Mais um. Quem é o do cromo? Não sei, vou chamar de X. Quem é do oxigênio? Menos 2. Aí eu faço mais um vezes 2, mais 2. X vezes 2 dá 2x. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Então você tem isso tudo igual a zero. Aí você tem 2 mais 2x menos 14 igual a zero. 2x vai ser igual a menos 14 menos 12 mais 12. X vai ser 12 por 2, que dá igual a 6. 6 positivo. E do outro? Mesmo jeito do outro. Você vai CaCrO4. Aí, ó. Mesma tabelinha. Cálcio. Cálcio é da família 2A, então 2 mais. Oxigênio, 2 menos. Cromo, 1 mais. Então, 2 mais vezes 1 dá 2 mais. Um crômio vai dar um crômio. Oxigênio. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. E isso tudo igual a zero. Então vai fazer 2 mais cromo menos 8 igual a zero. Passando o que tem número para o outro lado, vai ficar cromo igual a 8 menos 2
E o cromo dá igual a 6. Então dá 6 mais e 6 mais. Essa conta todinha para a gente descobrir qual é o resultado. Diga aí. Isso. Normalmente a gente faz de cabeça, né? Não precisa de No conta caso, é assim. a letra, no caso, é a letra D. Isso, 6. Não, letra D por quê? Letra B, criatura. Ah, é? Eu não sei, eu tô vendo. É a fome, professor. Aí eu não vejo direito, não. Quando a gente tá com fome, aí não dá certo, não. Aí eu vejo tudo embaçado. Mas não fique tranquilo que já está acabando. Ok. No caso, é a letra B. Letra B. Ok. Então aqui, ó, o quadrinho de novo. A observação foi feita, preencheu. Do jeito que eu fiz, né? Fez a continha bonitinha e tal. Achou um, depois fez o outro. Vou fazer um print disso aí para vocês. Pronto. E pronto. Vamos pegar outra aqui, ó. Calcule PO4 3 menos. Esse é menorzinho, vai ficar mais simples de resolver, né? Então, quem é fósforo? Não sei, vou chamar de X. Quem é oxigênio? Menos 2. Aí, ó, o que é que eu faço aqui? Isso aqui vai ser igual a zero? Não, porque tem carga. Então, vai ser igual a menos 3. Significa dizer que eu vou fazer X vezes um fósforo dá X. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Igual a menos 3. Ou seja, eu vou fazer x menos 8 igual a menos 3. X vai ser menos 3, está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, x igual a 8. Ou, desculpa, a 5. Mais 5. Ok? Beleza, Everton. Tranquilo. Para você também. Dá o quê, Samanta? Não entendi, não. Brocoto? Que diabo é isso? Brocoto. Ou é o arrudeio que tu tá falando? É. Ah, arrudeio. Certo. Não, precisa não. Eu só estou mostrando como é que você poderia ter feito. Mas assim, você pode fazer de maneira diferente. Eu tenho aqui, ó. PO4, 3 menos. Aí o que é que você faz? Fósforo eu não sei, X. Aí oxigênio é menos 2 vezes 4 menos 8 igual a menos 3. X vai ser menos 3 mais 8, X igual a mais 5. Pode ser feito direto assim também. Fica mais direto, né? Fica menos. Fica mais fácil, eu sei. É porque eu estou mostrando o passo a passo. Aí depois eu faço direto. Quando eu for para a equação, eu vou fazer direto. Eu não vou fazer assim, não. Entendeu? Porque se eu for fazer assim, a gente não termina nunca. Entende? Ah, deu a hora, foi? Eu só fazer esse último print aqui. Pronto. Então a gente encerra aqui, pessoal. Vou encerrando essa parte aqui, certo? E para quem não
não preencheu aí a chamada, por favor, preencha